Extraordinary Women in Tech is a global sisterhood of women supporting women. A peer-to-peer networking platform where female executives exchange innovative ideas on technology and leadership and inspire each other to reach personal and professional goals. We unite the brightest female minds in IT through webinars and local conferences around the world, all culminating in our crowning event. Join us at our upcoming global conference at the Intercontinental Hotel in San Francisco on October 3rd and 4th, 2022. Add your name to our guest list alongside female leaders from companies like Google and Meta. And celebrate with us as we amplify women's voices in IT. Olá, boa tarde a todos. Está começando o nosso talk show de hoje. É um prazer tê-los conosco. Eu sou Mariana Bergamo, eu sou Client Success Manager da Avenue Code e estou muito feliz em ser a host desse encontro que foi preparado com muito carinho pelo time da Avenue Code. Esse talk show faz parte de uma iniciativa chamada de Extraordinary Women in Tech, que tem como propósito amplificar as vozes femininas na tecnologia e hoje com foco especial no design. Para isso, nós convidamos 3 mulheres extraordinárias que vão compartilhar conosco as suas experiências. A Melissa Duarte Antunes, que é Head de Design na Lola Norma Jean, a Júlia Nascimento, que é Designer no Booking, e a Raquel Pereira, Design Ops na Volkswagen Digital Solutions. Antes de começar, eu gostaria também de convidar todos vocês que estão nos acompanhando para compartilharem suas perguntas, comentários e enriquecer ainda mais a nossa conversa. Bom, vamos lá, vamos começar então. Que tal a gente começar com você, Melissa? Conta pra gente, como é que foi a sua trajetória profissional até se tornar Head de Design? Olhem, desde mais, obrigada por me terem convidado. É muito fixe estas iniciativas. Em relação ao meu trajeto, acho que começou como a maioria dos designers. Começou em ateliês mais pequeninos, com uma escala pequenina, e depois, mais tarde, 2, 3 anos mais tarde, consegui entrar na minha primeira experiência de multinacional. Pronto, e daí tenho passado por multinacionais, por ateliês. Hoje em dia estou na Lola Norma Jean como Head of Design, e pronto, basicamente foi isto. Passei por 2 ateliês, 3 ateliês mais pequeninos e 2 multinacionais. Show, maravilha, Melissa, legal. E você, Júlia, quando que você decidiu, né, que design era uma área para ser seguida? Olá pessoal. Então, Mariana, a minha história com design, ela começou bem cedo, assim. Eu passei num programa trainee para uma multinacional que tinha na cidade próxima da minha. Era uma fazenda e tal, mas tinha lá vários departamentos e eu passei para o departamento de comunicação. E eu acho que uma das coisas que me ajudou foi que eu tinha cursos de CorelDRAW na época, então eu sempre quis, perdoava muito minha mãe para fazer cursos de informática, né? Tinha aquelas lan houses e tinha um curso de informática próximo da minha casa, isso eu com, sei lá, 10, 12 anos, já tentei fazer alguns cursos de informática para saber como é que computadores funcionavam e só desenhava rabiscos e coisas assim. Depois fiz esse curso de CorelDRAW e nos meus 16, na época do ensino médio, passei nesse programa trainee, acabei indo para o departamento de comunicação e eu acho que foi aí que a minha mente realmente se abriu para o mundo da comunicação, do design e no início mais voltado para o marketing, mas já conhecendo o que era design, né? E eu acho que foi aí que eu decidi que, nossa, esse é um caminho que eu quero seguir. Ainda tive algumas escapadas, digamos assim, fui parar na engenharia civil, não sei como, passei no vestibular e dizia, passei, então vai ser isso aqui. Eu achava que ia desenhar, ia fazer arquitetura, desenhar prédios, mas na verdade não era isso. Então, na hora que eu estava lá calculando cimento, tá dizendo, não é isso. Eu quero fazer, eu quero a parte divertida, eu quero desenhar, né? Então, saí do curso e voltei para o marketing e para o design. Legal, que show, Júlia. E você, Raquel, você também, né, trabalhou em várias empresas de diferentes segmentos, né? Como é que foi a sua trajetória
até chegar à posição que você ocupa hoje? Sim, antes de mais, obrigada a todas. Basicamente, a minha formação na faculdade foi um bocadinho canivete suíço, portanto, audiovisual multimédia, portanto, passei por várias áreas do design e acho que a minha trajetória foi sempre espelhando as tendências do mercado, portanto, quando eu saí da faculdade, eu senti um certo interesse em UX e UI, queria tentar perceber o que era, porque já estava a haver um bocado de bichinho cá em Portugal. Depois fiz uma formação mais especializada em UX e UI, portanto, comecei a dar os meus primeiros passos muito virado, UX e UI, e depois havia também mais conversa ou mais evolução do cargo para Product Design, ou seja, o mercado também começou lentamente também a chamar Product Design, e então eu também em paralelo comecei a ter uma experiência mais específica de desenhar produto, estar muito envolvida no Product Cycle, do início ao fim, trabalhar muito em Agile, trabalhar com o mercado internacional. E curiosamente agora também estou a acompanhar a evolução do mercado, que é Design Ops, e então naturalmente também estou a seguir Design Ops porque acho que é uma função que traz valor aos product designers da empresa. Então sim, acho que em paralelo fui sempre acompanhando as tendências do mercado, ainda que em Portugal ainda seja um bichinho um bocadinho mais pequenino do que o mercado internacional, mas quem sabe, daqui a uns 2 ou 3 anos já seja uma função mais vulgar. Legal, maravilha, Raquel. E bom, pensando, né, na trajetória que vocês acabaram de compartilhar com a gente, né? Todas vocês tiveram trajetórias diferentes dentro do design, né? Então, se vocês pudessem voltar no tempo, o que vocês gostariam de ter aprendido antes? Bem, Olha, Bem, não sei se queres tu. Pode não, sair. força, força. Eu sempre tive muita pena que o meu curso tenha sido muito teórico e a vertente prática tenha sido menor. Pronto, gostaria de que isso tivesse sido invertido. E talvez, lá está, tipo, esta vontade que a Raquel tem, surgiu muito mais cedo do que a minha. Acho que agora esta vontade que ela tem, que surgiu se calhar quando ela era muito mais nova, começa a surgir em mim, que é esta parte toda do mais digital. Não é? Tenho pena, só se pudesse voltar, Ainda estás a mas tempo. pronto, ainda estou a tempo. É uma transformação digital, portanto. Exatamente, acho que faz parte e acho que vai fazer parte com certeza do meu futuro. Exatamente. Mas pronto, tenho realmente pena, principalmente que o curso tenha sido muito, muito teórico. Tenho realmente pena em relação a isso. E que tenha sido pouco valorizada a parte do craft, por exemplo. Certo. Legal. Júlia, não sei se queres ir a seguir e vamos pela ordem inicial. Eu posso ir, até para complementar um pouquinho a experiência da Melissa. No meu caso, foi o contrário. Eu acho que uma das coisas que eu sinto falta é exatamente de ter estudado design. É aquela coisa, né? Complementar, é bom ter as duas coisas, né? Então, como eu estava falando no início, eu passei, eu acho que inclusive isso é uma coisa que a educação no Brasil poderia melhorar, que é uma indicação melhor sobre a sua vocação. Eu acho que Portugal é bem legal nesse sentido, né? De já tentar guiar ali para onde você vai. Então, eu saí do ensino médio sem saber o que fazer, para onde é que eu vou. E você fica muito limitado às opções de universidade, de cursos que tem na sua região. E nem na minha cidade eu tinha que ir para outra cidade, viajar 2 horas para fazer faculdade, e os cursos que estava tendo era administração e engenharia civil. Aí eu acabei passando na engenharia civil, aí depois descobri que não era aquilo, depois fui para administração, depois fiz marketing. Então eu passei por muitas faculdades para descobrir o que é que eu queria fazer. Isso eu sinto pena de ter desperdiçado esse tempo tentando descobrir o que é que eu quero fazer da minha vida, né? Tempo e dinheiro, porque eu passei por universidades públicas e pagas, tentando descobrir o que é que eu vou fazer da minha vida. E o que eu aprendi, que hoje é a minha carreira, sempre foi nas empresas, sempre foi no prático. Então, eu fui, né, passando ali pelo marketing, depois entrei no web design, fui fazendo cursos técnicos, sempre muito específicos para uma determinada demanda, até migrar para o UX design já em Portugal, né? Então, hoje, desempenhando o meu trabalho, eu sinto um pouco de falta de ter estudado design. Eu queria muito ter sido a universitária que fez design na universidade, na época lá dos 18, 20 anos. Eu acho que isso seria bem legal, mas eu entendo a minha trajetória hoje, e hoje eu tento sanar essa necessidade, digamos assim, com livros, né?
Sim. com mais componente teórica, para adicionar a prática que eu fui aprendendo design já no dia a dia, já na prática. E se eu tivesse que adicionar também só mais uma skill que eu gostaria de ter já aperfeiçoado desde o início, com certeza seria comunicação e apresentação, defesa de ideias. Acho que a comunicação na área de design é tipo top skills que você precisa. Não é uma coisa que você vai virar uma chavinha e vai saber fazer desde o começo. Você realmente tem que inserir horas de esforço ali. Então, com certeza seria isso. Sim, Olha, existem pessoas com essa apetência natural, mas sim, pronto, exatamente, não é a maioria. exatamente. Sim, Tem exatamente. que treinar ainda, tem que aperfeiçoar, né? Tens de Mas treinar, sim. aqui isto já é um bom E frente treino. ao espelho. Sim, sim. Olha, eu por acaso acho que sou um bocado sortuda porque acho que usufruí da boa formação que existe em Portugal, vamos dizer assim, e o curso que eu fiz foi muito canivete suíço, foi na ESCS, e então aprendi de tudo e mais alguma coisa, literalmente audiovisual e multimédia. Então, mesmo que não use todas as skills que eu aprendi no curso, portanto, fotografia, áudio, vídeo e depois design gráfico, toda a construção de identidade visual, acaba por ser também importante hoje em dia na parte do digital, não é? Toda a parte também, inclusive 3D, que é super interessante, muito ambicioso, however. Acho que, pronto, nesse aspecto acho que tive muita sorte e porque, lá está, em Portugal nós formamos boas pessoas, acho que depois, infelizmente, é que vão para outros mercados, Vão para infelizmente. fora. Sim, sim. O que eu acho que aprendia mais, ainda que não fosse mega óbvio agora para mim, seria algo relacionado com dados, os analytics, porque acho que cada vez mais nós somos de uma geração em que temos montes de dados, 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 e a gente não sabe o que fazer com estes dados todos. E eu gostava de ter tido alguma sensibilização de algum estudo, conceitos gerais, nomenclatura, como é que eu leio, tipo uma tabela, de onde é que estes dados vieram, o que é que eu faço com isto, e depois, obviamente, muito aplicada à usabilidade. Acho que era assim um ponto que provavelmente o meu eu do passado pensava tipo, não, eu não quero nada disto. Mas agora o eu do presente fica tipo, se calhar dava jeito. Mas pronto, Amplificava. sim, era um nice to have, sim. Legal. Ótimo. Eu queria até puxar um gancho, né, levando em consideração, né, um ponto que a Júlia comentou, né, que é a questão da comunicação mesmo para o design, quanto é fundamental, né? Então, como designer, né, um papel importante diz respeito à venda de ideias, né, feitas de diferentes maneiras, seja falando, rascunho, enfim, né? Eu queria saber se vocês, em algum momento de suas trajetórias, já passaram pela experiência de ter que fazer um esforço maior para serem ouvidas ou terem as suas ideias levadas em consideração por serem mulheres, né? Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram nesse sentido? Quem quer começar com essa? Essa aqui? Eu posso começar a puxar o gancho, então. Eu acho assim, eu realmente tento estar bem acordada, né, no sentido de perceber as dificuldades que ainda existem no mercado para as mulheres, principalmente quando eu vejo a comunidade de design, os júniores, e já pegando o cenário da mulher, né, então mulheres júniores entrando no mercado de trabalho. Então, até com as comunidades, né, que eu participo, Vagas do X, por exemplo, eu tento acompanhar. A minha história, realmente, eu tenho ciência de que eu tenho alguns privilégios, né, por estar envolvida na área de tecnologia, mas eu acho que hoje a gente já tem caminhado, né, a gente já tem progredido bastante nesse sentido, embora ainda haja muitos casos. O que eu acho que, para mim, o que eu mais senti foi quando eu entrava em alguns ambientes de engenharia. Eu sempre gostei de trabalhar com design system, né? Mais especificamente no último ano, eu trabalhei bem dentro da equipe design system, ali junto com a equipe de engenharia. E era só eu como mulher, né? Todo mundo era, toda a equipe era de homens e tal. Então, às vezes, eu sentia, né, um pouco de surpresa, assim, de ver uma mulher falando a linguagem técnica, né, falando sobre desenvolvimento, sobre stacks e tudo mais. Então, eu acho que talvez eu não tenha encontrado exatamente dificuldades, mas era claro a novidade, entendeu? Era claro que não era familiar
ver uma mulher naquela posição. Inclusive, quando eu falava, às vezes, com alguns gestores mais velhos, né, alguns diretores, e era nítido, né, a surpresa, às vezes até o encantamento de ver uma mulher falando coisas que ele não estava acostumado, né, mulheres falando naquele espaço, né, com aquela, às vezes até com uma certa autoridade, né, porque a gente está trabalhando na área e eu sou muito apaixonada por design system, então eu leio muito. Então, eu tento trazer isso, e inclusive isso eu acho que é um hackzinho ali, sei lá, uma forma de tentar driblar isso. É quase como aquela coisa da posição da Wonder Woman, né? Da Mulher Maravilha, que você faz assim, para você se sentir mais poderosa. Então, eu acho que eu fazia isso. Eu lia um monte de coisa, um monte de artigo, e trazia aqueles termos, aquelas coisas, para tentar, né, me sentir mais confortável. E eu acho que as pessoas sentem quando você, né, tá confortável e você passa uma certa autoridade no sentido de que, olha, eu posso não saber de tudo, mas eu quero entrar nesse meio e pelo menos sobre essas ideias aqui, exato, e ter esse entusiasmo, e tipo, eu sei o que eu tô falando, pelo menos quando eu tô defendendo as minhas ideias, né, tipo, eu não vim do nada, pelo menos eu tenho algum embasamento, então eu sempre tentei usar isso como um recurso, né, para entrar naqueles ambientes, sabe, quando você entra numa sala cheia de homens e você é a única mulher e você vai falar sobre a coisa que eles fazem todos os dias, né? Então, eu acho que eu tentei me treinar muito em ter essa posição, postura e não entrar na sala, tipo, eu uso o termo de, sei lá, muito bobinha, sabe? Tendo feito a tarefa de casa, eu lia, eu fazia um esforço a mais para mostrar que eu estava por dentro, entendeu? Eu estava ali para aprender, mas pelo menos tipo assim, olha, eu sei falar a língua de vocês também, eu quero ouvir vocês, eu quero aprender com vocês, e eu tô aqui para isso, sabe? Então, eu acho que foi muito nesse sentido de se posicionar e ganhar espaço, mas realmente eu acho que esse sentimento de base, não é? Exato, de ter uma base, de que você... Ainda temos que, sim, ainda saímos com aquela necessidade de vamos ter que, se calhar, contrariar ou vamos ter que fazer um maior esforço. Eu acho que ainda sim, isso sim. Fundamentar mais, não é? Tem um esforço maior que eu acho que vi muito de pessoas, de homens que estavam lá que eu não sabia de nada, mas só por ser homem ele tinha voz, ele tinha muito mais espaço. Então eu acho que a gente sempre teve que fazer um pouquinho mais de esforço. Para mim isso nunca foi tão assim, tipo, que eu me senti mal ou desconfortável, mas eu sabia que eu tinha que fazer um pouquinho a mais, entendeu? Desde o início. Eu sinto, sim, eu sinto um pouco isso, que nós ainda, claro que as coisas estão a mudar e eu gosto muito de ver o lado positivo e vai mudar, está a mudar, mas ainda há um esforço, sim, como base ainda há aquele esforço inicial, nós sabemos disso, nós temos consciência disso. A nível de design, há muitas mulheres designers em Portugal, eu acho que a Raquel também tem essa noção, sempre houve. Acho que o problema nem é, talvez ganham menos em média, e se calhar, eu acho que o problema reside, ou pelo menos da minha experiência, reside na altura de escolher um diretor ou um supervisor de design. Ainda recai muito sobre o masculino. Eu vejo muito, eu sinto isso, mas se calhar pronto, também já da minha geração, se calhar da minha experiência. De qualquer das formas, eu acho que as mulheres estão cada vez mais, já têm esta consciência que as coisas têm que mudar, querem que mude, e eu acho que o futuro vai ser esse, até deixar de ser assunto. Exato. Olha, eu por acaso tenho uma visão mais otimista, porque passei por empresas portuguesas grandes, ou seja, eu estive na Vorten e na NOS, e felizmente a minha experiência acho que já é um bocado reflexo de todo este empowerment, de toda esta iniciativa de incluir as mulheres, e sempre trabalhei muito em equipas mistas, e inclusive até tive alguns exemplos de direção feminina, por exemplo na Vorten, por exemplo. E, portanto, a meu ver, na minha opinião, felizmente ainda não senti que ser mulher influenciasse no meu progresso. E tento sempre também, nas equipas em que eu trabalho, que
o teu input da tua contribuição, seja para o que tu fazes ou para a tua equipa, seja sempre pela tua experiência e pelo teu valor e não porque és homem ou porque és mulher. E, portanto, felizmente eu tenho sentido talvez resultado de todo este mindset, pelo menos no design, que já está muito misto. Talvez se formos para áreas mais complexas, engenharia, e não vou dizer nomes complexos para não, para não desrespeitar quem realmente percebe, não não é? assustar ninguém. Exatamente, mas talvez na área de engenharia já se comece a ver algumas mulheres, e o que eu acho, que eu suspeito de forma otimista, é que as próximas fornadas de pessoas que se estão a formar e que estão a estudar já consideram mais naturalmente este tipo de áreas que antes não se questionavam, precisamente porque já estamos a ver exemplos. O que pode acontecer no mercado português é não haver oportunidades cá, seja para homens ou seja para mulheres. E, portanto, esta nova geração mais mista acaba por não estar a ser refletida cá em Portugal, porque o talento está no mercado internacional. Eu atualmente estou a trabalhar com um cliente não português, alemão, e é muito mais natural ver mulheres na chefia. Portanto, inclusive a minha chefia é mulher. Portanto, acho que em Portugal, infelizmente, se calhar ainda não há investimento de ver a nova transformação da nova fornada de mulheres que já estão naturalmente a inserir-se no mercado. E pronto, talvez quando Portugal começar a perceber que tem que investir, não, seja para homens ou seja para mulheres, já naturalmente começamos a ver então mais essa mistura em áreas que de antes nem sequer era top of mind para mulheres considerarem, e que naturalmente até conseguem às vezes ter mais sucesso, não é? Porque as mulheres têm várias skills, não é? Como dizem, e portanto acho que trazem mais valor até na diversidade, não é? Portanto, tenho uma visão otimista e espero continuar a tê-la. Ótimo. Legal. E aí, até pensando em Portugal, né, especificamente, né, eu queria que a Melissa respondesse para a gente, né, como head de design, né, como é que você descreveria a área em Portugal e na Europa? Eu acho que temos muito bom design. Temos muito bom design, só que acho que ainda é mal aproveitado. Acho que o design, o bom design é feito em ateliês mais pequeninos, ou seja, em nichos. Nas agências de publicidade, estou a falar também um pouco, pronto, pelo meu percurso. Em agências de publicidade, o design ainda é confinado, ainda é pouco valorizado, eu acho, numa agência de publicidade. Mas nós temos muito, muito bons designers mesmo. Tenho pena, uma das coisas que a Raquel dizia ainda há pouco, que é verdade, este novo talento não está a ser aproveitado, não está a ficar, está a ir embora, por diversas razões, não só mulheres. Mas temos muito bom design, é verdade, só que acho que ainda é para um nicho, é para ateliês mais pequeninos, e não para agências de publicidade. Em agências de publicidade, se és designer e estás inserido numa agência de publicidade, ainda não consegues fazer só, pronto, bom trabalho no dia a dia. É muito difícil, pronto, por várias questões, também porque os clientes também talvez não sejam muito abertos. Eu acho que isso também é uma das barreiras. Eu acho que num ateliê mais pequeno és contactado porque o cliente quer mesmo diferença e a confia em ti. Em agências maiores, o designer passa um bocadinho por marketeista das ideias dos clientes. Ao fim do dia é isto que acontece. Tenho pena, mas tenho vontade e espero que mude. E tenho pena, sobretudo, eu gosto de equipas jovens, elas inspiram. Tenho muita pena que este talento jovem não esteja a ficar. Mas pronto, pode ser que com o tempo as coisas se alterem e que tenham espaço também no mercado. Sim, para além da minha geração e para além da geração mais velha, que deem a oportunidade a estes jovens. Ou então um sentimento mais agridoce, que é estão cá, mas estão a trabalhar remoto. Sim, talvez, sim, também. Que é o cenário mais provável. Também tem isso. Portanto, estão perto ou longe, pena, não é? porque
porque quero jovens também ao pé de mim, não sou... Certo. Já estou aqui há algum tempo, mas inspiram-me bastante e eu gosto de equipas jovens, sem dúvida. É uma equipa formada com pessoas com mais experiência, mas também com pessoas com menos experiência e pronto, eu tenho 42, já tenho alguns anos disto, mas ainda quero aprender, ainda estou cá para isso. Ótimo, para ensinar legal. também, mas para aprender também. Legal. E Júlia, Raquel, vocês querem fazer algum comentário a respeito da percepção, né, do mercado em Portugal? Complementando um pouco ali o que a Melissa fala, né, que tipo, realmente os talentos jovens, né, não ficam tanto. Um lado bom que eu tenho acompanhado, né, e isso eu posso falar um pouquinho, porque eu realmente tenho feito parte disso, é a alta demanda para os profissionais brasileiros, né, como tem bastante oferta em Portugal, então está tendo realmente uma oportunidade para muitos designers brasileiros virem, né, migrarem. E está acontecendo realmente bastante desse incentivo, né, para trazer esses profissionais, o que acaba sendo, né, um ganha-ganha, porque, né, tem muitos brasileiros querendo vir, ter a primeira experiência na Europa, e o Portugal acaba sendo essa porta de entrada pela facilidade do idioma e tudo mais, né, e também aí para preencher esse espaço, né, que está tendo. Eu acho que é uma oportunidade, né, pelo menos está tendo essa porta de entrada e realmente Portugal tem sido bastante acolhedor para os brasileiros dentro do design, dentro da tecnologia, né? Eu vejo o carinho, né, das empresas. Pode ter um ou outro ali, né, que pisa na bola, mas na maioria, a grande maioria, tem tido um acolhimento muito grande, uma valorização muito grande, né? Eu lembro da minha líder que ela falava, né, o quanto ela gostava dessa diversidade que o brasileiro traz para a equipe, né, da criatividade. Então é muito bom trazer esses pontos de vista para a mesa. Então eu acho que eu gosto bastante do mercado de UX design em Portugal por conta disso, dessa abertura tão grande que tem, inclusive para ajudar a trazer mesmo ali, ajudar com tudo, documentação e tudo mais. Então, acho que o Brasil, né, tá gerando muitos UX designers, né? Se eu não me engano, eu vi alguma pesquisa de que são, sei lá, mais de 30 mil alunos por ano, isso no último ano, todo ano sendo jogado ali para o mercado. Então, por um lado, são UX designers novos, né, tipo júniores, que realmente ainda precisam de alguma experiência, mas é muito bom que o mercado português está ali, né, disposto a abrir espaço e realmente porque precisa, tem essa demanda, né, e as empresas estão acordando muito para a necessidade do UX design, então é muito bom ver portugueses e brasileiros trabalhando junto aí nesse mercado de UX. Sim, eu pelo menos do meu lado acho que é o que a Júlia está a dizer. Felizmente acho que o mercado em Portugal já está a crescer, já há muito esta transformação digital, não é? Porque no fundo também temos que entender que há aqui um bocado histórico e Portugal, pronto, que toda a influência do Web Summit e tudo mais está a sofrer uma transformação digital gigantesca, seja interna, seja de empresas portuguesas, seja também empresas que estejam cá a investir. E portanto há muita vaga, felizmente a chover. O que eu acho é que às vezes, por causa da cultura portuguesa desenrasca, pedem muitas vezes UX UI que seja canivete suíço, né? Que depois faça front-end, depois faça mais isto e aquilo. No design da agência de publicidade, com certeza, volta e meia também pedem para ter algumas skills de copywriter e tudo mais, não é? Portanto, acho que o português ainda tem um bocado esta educação e portanto, volta e meia, felizmente, estamos a evoluir. Mas temos que ter um bocadinho de tudo, não é? Sim, exatamente. Portanto, há esta transformação digital e em paralelo um bocado esta transformação de género e acho que daqui a uns anos vão começar todos a juntar-se e felizmente esperemos que já seja mais óbvia a função A, B, C e D e que haja uma diversidade super óbvia e sem questão, não é? Portanto, acho que Portugal está a aprender de vários lados, de várias perspectivas. Eu acho que isso também tem muito a ver ali com o treinamento, tanto da própria empresa, em termos de maturidade sobre design, né? Entender Sim, que, tipo, sim. eu acho que eu vejo muita vaga ainda com descrição de web design, tipo, é Sim, uma sim. descrição bem ultrapassada ainda, né? O cara que desenha, faz website, faz tudo, front-end. Então, hoje a gente tem Exatamente. termos muito mais atualizados. E também dos próprios recrutadores, entender também, né? O que é
a Sim, descrição daquela vaga, qual que é o papel daquele profissional, né? Já que a gente tem realmente muitos termos novos, novas profissões surgindo e sendo melhor definidas, né? Hoje a gente tem certo, ali certo. precisamente o que é um UX Researcher, o que é um UX Writer, o que é Ainda um temos que educar UX muito, não Designer. é? Exato. Eu, pelo Então, menos eu com acho que a Design comunidade Ops, ajuda bastante, né? sim, Passar essa sim. informação. Mas realmente precisa um pouquinho de tempo aí para as empresas É. entrarem mais nesse ritmo e até de maturidade também de design, né, para entender o papel e o Uhum, valor principalmente, que eu acho que é aí que está a grande questão, entender o valor de ter, claro. né, um UX designer, um UI designer, ao invés de tentar, né, colocar tudo num profissional só. É isso. Eu queria continuar contigo, Júlia, né? Você deu uma entrevista ano passado afirmando que design é uma conversa cultural, né? Queria que você explicasse para a gente, né? Qual que é a sua percepção de design nesse aspecto? Boa. Então, eu lembro que esse termo, eu estava querendo já falar sobre isso por um tempo, e aí eu lembro que uma amiga me falou sobre isso, né, contando a história dela, estudando design, acho que no ESAD, em Caldas da Rainha, que era a cidade que eu morava, no oeste de Portugal, né, e ela estava falando, e ela que falou essa frase, e eu peguei e desenvolvi ela num artigo. Então, ela falou, né, que design é muito cultural, porque e isso eu senti, e hoje eu consigo entender melhor, que é a coisa de você perceber o design, né, de um país através da cultura daquele país, daquele povo, né? Então, como eu desenhei, né, desenhei experiências, websites no Egito, no Cairo, aí depois passei, né, por Portugal e agora estou na Holanda e também desenhei no Brasil, então eu tenho ali alguns contextos e o que hoje eu consigo pegar e analisar, faz sentido, né? Todas essas experiências. E eu percebo que é muito isso da coisa de você, principalmente para quem está desenhando, né? Quem está trabalhando para empresas de outro país ou trabalhando em outro país, é muito aquela coisa de entender para quem que você está desenhando, né? Qual é o seu público e qual é a cultura, né, dessas Uhum, pessoas. Então, eu senti muito isso quando eu cheguei em Portugal para desenhar para portugueses, né? Claro que existe, né, diversas comunidades em Portugal, brasileiras, e diversos outros países, mas você está desenhando para aquele país, né? E é muito comum que, nem todo mundo se questiona, né? Mas é muito comum que o design daquele país talvez não comunique com você da forma como o design do seu país comunica com você, né? Então, ali tem muita cultura envolvida naquele design, né? A forma como ele comunica. Então, design é comunicação, né? É passar uma mensagem, é comunicar. E às vezes o design pode não emocionar, pode não tocar, pode não passar a mensagem, porque talvez você não tenha aquele gancho cultural. Então, eu sempre indico que, se você está trabalhando para outro país, sei lá, você pode estar no Brasil, você pode estar em Portugal trabalhando para outro país, tenta entender um pouquinho aquela cultura, conhecer um pouquinho, né? Para quem que uhum, você está uhum. desenhando, para qual público, de onde é a empresa que você trabalha, né? De onde é que vem os valores, as fundações, Sim, né, daquela sim. empresa. E eu falo muito isso porque eu também sou muito apaixonada por cultura, né? Agora eu tenho intensificado cada vez mais o estudo sobre a influência cultural, né, nas relações, inclusive gosto muito do livro Cultural Map, né, basicamente, o mapa cultural, como é que você trabalha com pessoas de diferentes nacionalidades e Uhum, como a cultura dessa pessoa vai influenciar, né, da forma como vocês se relacionam na empresa e como essa pessoa desenha, né? Porque desenhar nada mais é do que sistematizar, né, os seus pensamentos, construir soluções. Então, tudo isso vai ser influenciado pela cultura de onde você vem e a cultura que está sendo construída também onde você está. Então, eu gosto muito da troca, da diversidade cultural. Eu acho isso maravilhoso, até porque eu acho que a Júlia de hoje foi construída por causa desse mix cultural de onde eu venho passado, e eu acho isso fantástico, deixa a experiência muito mais rica. E eu acho ótimo que o mercado de design tem essa abertura de trazer tanta diversidade, tantos pontos de vista, né? Você trazer a sua bagagem cultural, né, para acrescentar naquele trabalho, no design, e ao mesmo tempo que você procura entender
a cultura onde você está ou para qual você está desenhando, né? Então, a ideia é que, tipo, se eu estou desenhando para aquele país, para aquelas pessoas, eu tenho que também entender como é que eu me comunico com elas, né? Como é que eu me comunico através do design. Então, eu acho isso bem legal. Mas também não te alteras, não é, Júlia? Acrescentas só, não é? Exato. Tentas acrescentar. Acrescentar, exatamente. Eu acho que é uma troca muito legal de trazer aspectos culturais, né, de onde eu vim, de como fui Claro. criada, ao mesmo tempo que eu recebo vários aspectos culturais, né? Então, eu sempre falo que eu adoro as palavras que eu aprendi em Portugal. Gente, se calhar já está no meu vocabulário, já, já amo se calhar. Tipo, só acrescenta. Você vira... E hoje, com o mundo globalizado, né? Acho que a ideia é cada vez mais que a gente seja um Sim, resultado de múltiplas Sim, é culturas. transversal. Vamos todos, aliás, na Exatamente. base de um projeto, vamos todos aos mesmos sítios, não é? Fazer o benchmark, sim. a pesquisa para iniciar qualquer projeto. Portanto, há coisas que em nós já é transversal, não é? Uhum, Exato. Passos estão lá, vamos todos, recorremos todos às mesmas ferramentas, portanto acaba por sim. realmente, de alguma forma, estamos todos com a mesma vibe, não é? Sim, Digamos eu assim. acho que vivemos um paradigma um bocado engraçado, que é contraditório, que é com esta questão toda das redes sociais e tudo mais, nós estamos todos a fazer a mesma coisa, mas no final do dia estamos sempre à procura do que é diferente, não é? E Sim, então, é vocês bonito. então, que vão trabalhar com clientes internacionais, Melissa, por exemplo, para a publicidade, volta e meia, o briefing se calhar até começa com uma ideia global, não é? Queremos ser virais e queremos estar em todo lado, mas depois o que chama a atenção é a coisa diferente, não é? É É o o design diferente, né? diferente, é o que fala diferente. E mesmo até quando estamos a falar de usabilidade e o X, não é? Uhum. Volta e meia, há montes de soluções pré-definidas, não é? Que a gente vê, UI pré-definido, não é? Mas como não está ajustado não só às necessidades do negócio, claro, mas culturalmente ao target final, se calhar não tem esse valor. E é muito interessante essa questão de estarmos a ficar mais ou menos todos iguais, mas na volta queremos é que a cultura seja diferente, e é muito interessante. Sim, mas às vezes também essa diferença assusta um bocadinho os clientes, não é? Eles É, todos certo, porque não é no seguro. início do briefing, exato. No início Certo, do briefing é sempre, não é? Queremos a diferença, queremos marcar a diferença, queremos coisas realmente diferentes, mas depois têm muito medo em arriscar. Eu acho que os clientes, principalmente no nosso mercado, ainda têm muito medo de arriscar. Isto está mesmo muito presente, sim. Hum. Mas volta e meia, se apresentares Sim. uma ideia um bocadinho mais Yeah. bold, que inspiraste culturalmente numa coisa mais consistente, tem logo Tens uma é que a reação. defender, vai Exatamente. ter mais Exato. As trabalhoso. tais Vais ter ferramentas da que... comunicação que a Júlia estava a falar, não é? Sim, sim, exato. Exato. É verdade. Legal. Bom, vamos continuar contigo, Raquel. Eu queria saber a sua opinião, né, do porquê o Design Ops deveria se tornar parte da cultura, né, da equipe de Uhum. produto. E aí eu vou aproveitar também que a gente recebeu uma pergunta do Helder Martins, Uhum. que ele pediu para você também, Raquel, clarificar, né, melhor o que significa Design Ops, né, e o que faz um Design Ops. Então, conta Sim. para gente, Raquel. Sim, então, também quero frisar que eu própria também estou sempre a aprender com esta área, porque acho que é uma área muito recente e muito fresquinha, não só em Portugal, mas global. E a forma mais simples para começar a explicar os design ops, a meu ver, são designers que estão a ajudar os outros designers. Portanto, no fundo, atualmente o UX felizmente já começa a sentar mais vezes à mesa, portanto, começa a participar mais das funcionalidades que estão a ser decididas com o business e etc. Mas o que é que acontece? Se eles todos, ou seja, design ops também tem que ser consciente que só é necessário se realmente valer a pena com a quantidade de product designers que estão alocados à empresa. Se for uma ou duas pessoas, talvez ainda não faça sentido e as próprias empresas, talvez numa agência, por exemplo, talvez ainda seja um tema ainda que não vejam necessidade. Mas quando começamos a ter muitos product designers que todos partilham o mesmo design system ou as mesmas dores, mas ao mesmo tempo lidam com necessidades do negócio super diferentes, acaba por haver um bocado de descentralização do que é suposto ficar homogéneo para a empresa e para a brand,
E acho que é aí que o Design Ops entra um bocado a ajudar, ou seja, toda a parte burocrática de otimização de processos, tentar desbloquear um colega que não está naqueles dias e não consegue resolver aquele problema, e toda esta parte da centralização do design system e, sobretudo, apoiar nas falhas de comunicação, quando estamos numa empresa grande, não é? Que acabam sempre por haver. Acho que Design Ops é muito isto e, portanto, haver ou não na empresa vai depender muito também do feitio e da cultura da empresa. Se tiveres dois product designers numa empresa pequena, se calhar não vale a pena porque eles próprios conseguem-se... Ou seja, muita gente já faz Design Ops sem saber, também é outra, outra nota, não é? Tudo o que esteja relacionado com organização de fecheiros, otimizar processos, melhorar de alguma forma alguma coisa no resultado do product designer, vocês já estão a fazer um bocadinho de design ops, não é? E portanto, eu quando comecei a trabalhar nem sequer sabia que isto era uma nomenclatura ou que havia função específica para tal. Portanto, eu próprio também estou a aprender a toda a Faz hora. sem consciência, não é? Exatamente, mas acho que Sim. é no fundo quando uma empresa já investe em design ops, é porque sobretudo já existe a valorização que o X faz parte da empresa, mesmo que ainda seja verdinho ou que ainda esteja um bocado ongoing, o processo de ser natural, o X fazer parte, já é bom sinal que faz parte da estratégia da empresa, portanto vai depender muito do estado da empresa em que vocês estão a trabalhar, do mindset, da cultura, como estávamos a falar há bocado, não é? Mas pronto, no fundo acho que design ops é isso, são designers que ajudam os outros designers. É a forma mais simples que eu tenho até agora de explicar. Ou seja, ajuda os outros designers a estruturar, não é? Sim, sim, toda a parte burocrática às vezes mais chata, não é? De queres usar uma ferramenta como o Design System, não é? Que a Júlia há de me entender. Se alguém tem Sim. que fazer o governance ou a manutenção ou ver se aquilo está tudo ok, normalmente é uma função alocada a Design Ops. Precisamente para Ok. quando tu fores desenhar, tu estás mais focado nas necessidades do produto e não tanto a manteres outras burocracias das ferramentas e dos componentes que tu vais usar ou não, não é? Pronto. É aquela coisa de deixar o design se preocupar com o design, né? Exatamente, exatamente, A parte completamente. criativa nos bonecos. Exatamente. E muito no Deixa IT ele há essa pensar. preocupação, não é? Sim, porque também já existe a cultura de DevOps, portanto que eles também fazem esse comportamento semelhante, não é? E agora começa-se lentamente a ver também para o design, por causa destas questões todas que, lá está, como já começa a ser uma área mais séria, mais composta, que faz parte Sim, sim. da E empresa e com a sobretudo na área quantidade da de IT. ferramentas, né? Exatamente. Todo o processo, toda a ferramenta, toda a comunicação acaba por justificar alguém só para isso. E, portanto, design ops. Não significa, lá está, que todas as empresas vão achar que é necessário, porque normalmente os product designers, imaginem, está 50% alocado já a isto, se calhar não faz sentido, mas outra equipa com 10 product designers e que eles não se consigam sequer arrumar na última versão do design system, se calhar é um bocadinho sinal. E pronto, é investigarem e tentarem. O que acontece também é, dentro da empresa, quando eles veem cá a necessidade de começarem a fazer pitches, portanto, usar aqui a ferramenta da comunicação, para tentar justificar à empresa como um asset. Ou seja, olhem, nós estamos a perceber que isto está a acontecer, why not considerar haver alguém dedicado para isto, para Design Ops? Portanto, há várias formas de implementar, há várias formas de. Há todos os caminhos vão dar a Roma, não é? E acho que é um bocado isso. Excelente, Raquel. Obrigada, viu, por esclarecer. Sim. Agora, essa questão eu queria direcionar para todas vocês, né? Como é que vocês acreditam que podemos estimular e ajudar outras mulheres que têm interesse em ingressar no mercado de trabalho do design, mas não sabem como, né? Como ajudar a aumentar o número de mulheres na área na Europa? Uhum. Eu acho que este tipo de iniciativas, para mim, já são um grande exemplo e um grande effort conseguido, porque é uma coisa tão simples, não é? Humanizarmos aqui, eu, a Melissa, a Júlia e a Mariana, somos pessoas que estamos na área, somos pessoas normais, com trabalhos normais e que não é uma coisa assim tão difícil de alcançar. E acho que darmos os exemplos e fazermos isto um tema mais soft e mais natural acaba por inspirar outras pessoas que podem nos estar a ouvir agora e achar, ok, acho que não é assim uma realidade tão distante, não é? E acho que iniciativas como estas são um great start para começar a resolver o problema. E muito partilha de conhecimento, seja um post no LinkedIn, ou seja, educar os familiares, coisas pequeninas acabam por ajudar e tentar sempre numa postura de share
um exemplo, olha, na minha empresa acabaram de contratar, não percebo nada desta área, o que é que tu achas, o que é que tu não achas? E pronto, sharing is caring, não é? Acho que é sempre assim um módulo. Eu acho que é bem isso, a questão da representatividade, né? Quando você aparece mais vezes, né, fazendo esse trabalho, e eu acho que ajuda na identificação, né? Ajuda com que outras mulheres se identifiquem com você, né? Então, eu sempre gosto muito quando eu vejo alguém da minha cidade ou da minha região, do Ceará, é, participando de algum evento que eu estou participando, que manda mensagem, que diz que estava lá, que assistiu e que se inspirou, que acha que se identificou com as mesmas coisas que eu passei, né? Porque é uma forma de mostrar, olha só, eu vim dessa realidade, então, tem muitas formas de você conseguir também, né? De você tentar se espelhar e se sentir representada, né? Porque eu acho que representatividade nunca é demais. Às vezes, eu lembro que quando eu entrei na área de UX, eu achava que era uma área muito elitista, né? Que, você precisa ter muito dinheiro para ir para a faculdade de design. Design é aquela coisa de rico, né? Sabe aquela coisa de... Sim. É, né? Design, sou designer. Parece uma coisa muito chique, né? Muito... Às vezes inalcançável. Exato, exato. Parece uma coisa de uma realidade que estava muito distante, né? E aí, quando eu comecei a entrar aos pouquinhos, eu fui vendo, olha, esse cara não é tão difícil assim, mas com certeza precisa realmente de representatividade, ainda mais para quem, como no meu caso, né, que vem do interior, que não vai ter faculdade de design a menos de 400 quilômetros de distância, né, que você vai ter que viajar. Eu lembro que eu viajava para Fortaleza, né, na capital, que era a cidade mais próxima, que tinha curso de web design, então passava o fim de semana inteiro, viajava 11 da noite, chegava na rodoviária 6 da manhã para 7h30 estar no curso, entendeu? Então passava a noite no ônibus. Então não era uma coisa mais fácil do mundo para pessoas dizer, vou fazer design porque é simples. Não Certo. exatamente. Hoje eu já vejo muito mais possibilidade, principalmente com os cursos online, né? Hoje, quase todo mundo tem acesso à internet para conseguir fazer um curso remoto de UX design. Nem sempre é preciso, obrigatoriamente, uma faculdade de design para você ingressar na área, né? Então, hoje a gente tem uma área super democrática nesse sentido, né? Que valoriza a experiência, que valoriza o seu processo, além do diploma, exatamente. Né? O que eu acho muito interessante, certo. Embora eu goste muito da área acadêmica, inclusive é uma área que eu quero para o futuro, conseguir um dia ser professora de universidade, é uma área que eu gosto muito, mas eu gosto também bastante de que a nossa área é democrática, então eu vejo pessoas vindo, sei lá, da psicologia, Sim, é verdade, de diversas áreas, né? E às vezes... Exato, é uma área muito democrática e eu vejo pessoas que não precisaram exatamente ir para a universidade, mas conseguiram fazer vários cursos técnicos, conseguiram ingressar na área e tiveram um bom trabalho, né? Fizeram um bom trabalho, tem um bom processo de design e isso é suficiente para ela conseguir construir uma carreira, né? Então eu acho isso muito legal e muito importante de ser incentivado, né? Que tipo, mesmo você, sei lá, que é mãe, que tem filho, que está lá tendo, sei lá, às vezes até um segundo trabalho para conseguir pagar as contas, mas consegue tentar estudar um pouquinho à noite, faz um curso e consegue migrar, sabe? Eu amo essas histórias de migração, porque eu vejo como o design pode mudar a vida de uma pessoa que não teve exatamente todas as chances do mundo para entrar na faculdade, por exemplo. Exato. Não é? Exato. E, tipo, conseguiram ir num caminho que não era exatamente o mais simples e mais óbvio também para ela conseguir trilhar, entendeu? Então, acho isso muito legal. A representatividade, você vê mais pessoas, mais mulheres de diferentes realidades, vindo de diferentes locais e conseguindo construir uma carreira no design. Isso é muito legal. Sim, eu espero também que... Pronto, eu também concordo com a Raquel e com a Júlia. Também acho, tocando aqui numa coisa que a Júlia disse, acho que é importante, o conhecimento nunca é demais, não é? Lembrar sempre presentes dos princípios de design e aplicar eles no dia a dia, de empatia, colaboração e experimentação. Acho que podemos nem sempre ser ouvidas, mas ou que ouçamos um não sem justificação plausível,
mas pode ser que sejamos contrariadas mesmo quando tivermos autoridade no assunto, mas a maior dificuldade é estarmos preparadas para sabendo disto tudo, temos energia suficiente para propor e acreditar em mudanças. E pronto, e é como eu disse lá atrás, eu acho que o futuro para mim tem que passar por, isto tem que ser um não assunto, Exatamente. Isto é mesmo, mas pronto, passa um bocadinho por isto, pela partilha, pelos workshops, por estas iniciativas, por estas partilhas, como estamos a fazer aqui, que isto vai deixar de ser assunto e eu fico muito feliz se o futuro for esse. Exatamente. E acredito nele, acredito mesmo nisso. Para todos os designers, eu acho que há uma mensagem muito importante, é que para além daquilo que nós fazemos e para além do horário de trabalho, acho que é muito importante nós termos vida para além do trabalho, porque é nas experiências que vamos tendo, não é, fora do trabalho, que podemos ser designers mais completos. Sim. Nossa, isso é uma das coisas que eu mais concordo, assim. Pronto, acho que devia ser muito isso. falado, acho que é muito importante a pessoa, os designers, as pessoas no geral, mas os designers como trabalham nesta área criativa, acho que é muito importante absorver tudo, a nível de teatro, música, cinema, tudo mesmo. É importante termos tempo para além do horário de trabalho. Nossa, com certeza. Eu acho que eu lembro que eu falo sempre isso no final das turmas dos cursos de UX Design, né? Que é o seu diferente. Tipo, todo mundo vai estudar o basicão lá do processo de UX Design, né? Discovery, Delivery, nananã, aquele feijão com arroz, né? Vocês provavelmente vão ver muito das mesmas coisas, mas o que vai diferenciar vocês é a sua bagagem. É o seu background, né? É como a Melissa pensa, como a Raquel pensa, como é que elas resolvem problemas, o que o background delas, a bagagem delas, né, acrescenta, né, traz para a mesa. Então, nunca conteúdo vai ser demais, né? É os livros que você lê, é os artigos que você lê, é as músicas que você escuta, é as séries que você assiste, é as conversas, né, diversas que você tem com pessoas de diferentes regiões, de diferentes formas de pensar, né, enfim, diversidade, né, que traz diversidade para a conversa. Eu sempre falo, tentem identificar primeiro e sair das bolhas que vocês provavelmente estão, né? Isso tem a ver com diversos cenários, desde da forma como você pensa sobre a cidade, né? Sobre a mobilidade, sei lá, do dia a dia que você vai para o trabalho, sobre a política, sobre cultura, sobre tudo, vai depender muito do seu círculo, né? E eu sempre falo, principalmente para quem trabalha fora, não tentar criar uma bolha do seu país, né? Eu falo muito isso para os brasileiros que estão em Portugal. Não crie um cercadinho dos brasileiros. É muito bom conhecer brasileiros em outro país, né? Inclusive, eles sempre ajudam muito em todo lugar em todo país que eu estive. Foi sempre muita ajuda, mas a gente sempre tentou se integrar na cultura que a gente está, né? Então, façam amigos do país que você está, diversas pessoas com diversos pontos de vista, não criem cercadinhos, não criem bolhas, e tentem sempre que possível sair daquela zona do design, né? Eu lembro que uma das coisas mais legais que eu fiz foi ir para o jiu-jitsu e conhecer pessoas que não sabem nem o que é design. É muito legal ver uma pessoa, você tentando explicar o que é o UX design, e a pessoa, né, ela usa os produtos provavelmente que você desenha, mas ela não faz ideia do que está por trás daquilo. Então, claro, sim. É muito legal você sair, né, e você meio que sai fora da caixinha, sua cabeça começa a pensar de uma forma diferente. Então, essa coisa que a Melissa falou, bagagem, a sua bagagem é o seu histórico, é a sua mochilinha de coisas que te tornam único, sabe? A tua você vai cultura passando, visual. vai coletando, exato. Você vai sempre acrescentando coisas. Sim, sim. Dicas valiosíssimas, muito bacana. E a Márcia Marranita, ela escreveu para a gente também que ela gosta muito dessa iniciativa e acha mesmo importante trazer esses tipos de tópicos, né, de forma aberta no nosso contexto profissional. Ela trouxe aqui uma pergunta que eu acredito que a gente acabou de responder, né, enfim, né, com bastante informação bacana aqui. A Milena Bandeira também
trouxe para a gente uma questão, né, que ela queria saber de vocês, né, todos vocês. Quais são as suas maiores referências e inspirações no campo do design? Quem quer começar? Eu não Pensar. tenho um nome específico, mas ultimamente tenho visto, por causa da área de Design Ops, a equipa do Pinterest para mim é top a nível de exemplo dos use cases, porque eles têm uma cultura muito sharing do que têm feito. E acho que na área do design, pronto, não vou dizer que admiro o Steve Jobs, não é? Porque acho que isso é um clichê muito grande. Mas acompanho sempre vários designers no LinkedIn e todo o conhecimento que eles partilham, portanto não tenho assim nomes específicos, talvez o Brad Frost para a nível de design system, ele foi bastante importante no contributo que deu, e vou ouvindo bastantes podcasts, sei que dentro dos podcasts vou ouvindo vários designers de outras empresas, portanto nomes específicos não consigo dar, consigo é dizer onde é que os ando a ouvir, que será nos podcasts do Nilson e do Norman, nos podcasts do InVision, dedicados ao Design Ops, e basicamente da rede do LinkedIn. Inclusive a Júlia era uma referência para mim no LinkedIn, portanto. Uau, que legal. Sim. Boa. Hoje eu tenho algumas pessoas, eu acho que é muito de fase, né? Ao longo do tempo a gente vai mudando um pouco as inspirações. Então, hoje, eu diria, faz um tempo que eu me inspiro bastante na Teresa Torres, escritora do Product Discovery Habits, né? Ela tem esse livro, eu gosto muito da forma como ela desenvolveu esse método. Gosto de tudo que ela produz. Também gosto muito da Isabela de Fátima, sigo muito, adoro o podcast dela. Foi, inclusive, um dos primeiros que eu comecei a ouvir da área de UX. Gosto muito do trabalho de research, né, que ela tem feito com o Panorama UX, enfim, com todas as iniciativas relacionadas a UX. Então, são duas mulheres incríveis que eu adoro acompanhar na área de design, especificamente. E não exatamente relacionada à área de design, mas relacionada a empresas de produto, a própria Erin Meyer, né, que escreveu o Culture Map. Então, hoje ela é uma das mulheres que eu estou encantada, assim. Ela é muito incrível. Então, hoje eu diria que essas três... Oi? Estou com esse livro, The Culture Map, aqui na minha estante para ler há um tempão. Agora, eu acho que olha, já estou um must. todo, agora é hora de eu embarcar nessa viagem. E eu comprei o livro por conta do livro lá da Netflix, né? A Regra Não Ter Regra, porque ela, né, faz parte, ela escreveu boa parte ali junto com o escritor, e se encaixou perfeitamente no meu contexto, principalmente quando eu, né, vim morar aqui em Amsterdã, então ia trabalhar para uma empresa extremamente diversa em termos culturais, então o livro está sendo minha bíblia de cabeceira. Realmente maravilhoso. Então, acho que essas três são as minhas inspirações ultimamente, eu diria. A nível de design, gosto muito do estúdio Dunbar, acho que pela irreverência, por serem tão arrojados. Todos os dias vou ver o que é que fizeram de novo, o que é que publicaram. A nível de designers, gosto muito do designer português que está em Nova Iorque, é o Braulio. Sigo também. São os dois sítios onde eu vou todos os dias. Vou sempre ver o que é que há de novo. E há muitos estúdios. Eu gosto muito também do design nórdico, é uma das coisas que eu gostaria de poder fazer no meu dia a dia. Claro que não tenho clientes para isso, estão arrojados, tenho pena, porque ainda os meus clientes ainda têm muito medo de arriscar. Mas mas são realmente um estúdio que eu sigo muito, sigo sempre o trabalho deles. E esse designer português que para mim, aliás, desde a faculdade, ele fez faculdade comigo e nunca o deixei de acompanhar. Mas sobretudo pelo arriscar, é realmente completamente diferente, é arrojado e pela diferença, sim. Olha, agora que a Melissa e admiro que eles têm clientes que podem fazer este trabalho, não é? Que às vezes fica assim, fantástico. Quem é o cliente que aceita este tipo de trabalho? Mas ainda bem. Certo. Ainda bem.
Olha, agora que tu falou de agência, eu também lembrei duas, também que me inspiram bastante. Uma é a Jessica Walsh, eu gosto muito. Também, sim, 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 sim. Mas eu lembrei assim que você falou agência, cara, eu não vou esquecer Sim, de falar da sim. Jessica Walsh. Grande referência. E também da Working Co, né, que tem o Fabrício. Eu acho que foi um dos primeiros livros também que eu li sobre UX Design e todo E o acho que trabalho da todas do Working Co no Stefan, geral. não é? Acho que Sim. todas também do Exato, Stefan pelo de mundo Sidemaster, inteiro. não é? Sim, 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 Então, sim. é uma Sim. ótima referência, sim. Ótimo, bom, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Para encerrar, né, queria agradecer a Melissa, a Júlia, a Raquel, por terem aceito o nosso convite para participar dessa conversa. Foi muito bacana, muito inspiradora, né? Ou melhor dizendo, foi muito fixe. Eu agradeço também para todos vocês, né, que nos acompanharam hoje, e também convido vocês a seguirem o Extraordinary Women in Tech no LinkedIn, para ficarem sabendo também dos próximos encontros. E é isso, Raquel, Júlia, Melissa, obrigada novamente. E Obrigada Obrigada. a nós. Obrigada, foi um prazer. Igualmente. obrigada, pessoal. Até breve. Tchau, Tchau, tchau. tchau.